Mas a passagem dele pelo Benfica Pois já é. é tratada como uma grande decepção. Ele deve estar com uma saudade também do Flamengo, hein? Olha, Rizek, 13 pontos atrás no esporte, o Benfica, como se estivesse na segunda divisão. Para a realidade nua e crua do futebol português. Então, vamos partir do seguinte princípio. O JJ, o Mister, o Jesus, é um ótimo técnico. É muitíssimo bom. Muitíssimo bom. Tive algumas conversas, poucas, mas... Melhor aí se tiver Gabigol, Bruno interessante. Henrique, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gerson, Felipe Luiz, Rafinha. Aí ele isso fica que eu melhor quero dizer. ainda. Aí eu vou chegar aí. Ele é um técnico muitíssimo bom. Fez um trabalho no Flamengo muito bem feito. Mas, gente, inverter um pouco a grandeza das coisas. O Jesus deve mais ao Flamengo que o Flamengo deve ao Jesus. Pela grandeza do Flamengo, a obra-prima da vida do Mister, né? A grande obra dele foi esse tempo que ele teve no Flamengo. Com o Campeonato Brasileiro, com a Libertadores e com uma forma muito interessante que jogou o Mundial, né? Decidido na prorrogação, no fim da prorrogação, quase indo para os pênaltis contra o melhor time do mundo. Então, o Jesus tinha uma história só em Portugal de alguns sucessos e alguns fracassos. O grande momento da vida do Jesus foi dirigindo o Flamengo em 2019. Isso não há dúvida. Andaram invertendo um pouco essa ordem de importância. Agora, e de qualquer maneira, o retorno dele não era imaginado que fosse acontecer o que aconteceu com o Benfica. Porque o Benfica virou um clube hegemônico em Portugal por causa da gestão do Luiz Felipe Vieira, mas no período do Jorge Jesus. Nós entrevistamos o Luizão. Sim. A meta era chegar nas quartas de final da Champions. Não chegou nem na fase de grupos. Exatamente. Tá? Hoje ele vai jogar com 3 zagueiros, para mudar o sistema para enfrentar o Arsenal, porque tem o Aubameyang e Lacazette. Ele vai jogar com 3 zagueiros, que é uma coisa que ele não cogitava fazer, não fazia. Né? Jogava 4-1-3-2, como ele gostava de dizer. E com uma zaga, se ele não tem Bruno Henrique e Gabigol, ele tem uma zaga de Premier League. Ele tem Otamendi, a Vertonghen e o Lucas Veríssimo, fazendo provavelmente o papel de líbero. E contratou essa criança, hein? E contratou. Fala, Paulo. Não, eu assino embaixo tudo que o Galvão disse aí, né? A respeito do Flamengo, em relação ao Jesus. Mas eu tenho um adendo de que... Como foi lindo, né? Ver o Flamengo de 2019. Né? A gente vai trabalhar agora alguns jogos do Flamengo e a gente fica nessa expectativa, né? Expectativa é realidade, né? Do que foi o do 19 e do que é o Flamengo hoje. E assim, eu não me lembro, né, depois dos anos 90, 2000 para cá, de ver uma equipe tão boa, né, tão majestosa, era bonito demais ver o Flamengo jogar. Né, te trazia paz, é gostoso. Você ficava rindo, eu ficava rindo sozinho, né, da maneira que esses caras estavam jogando, né, da qualidade que ele desenvolveu, né, que ele potencializou esses jogadores. Então, assim, eu assino embaixo tudinho que o Galvão disse. Mas que faz falta esse Jesus aqui no Brasil, hein? Faz. Então eu te pergunto, caso o Benfica continue nessa draga, porque a campanha é muito ruim mesmo, gente. Nessa draga é bom. Digamos, encerre o ciclo no Benfica. Você, dirigente do Flamengo, Paulo Nunes, traria o Jesus de volta ou o técnico do Flamengo na gestão Paulo Nunes seria Rogério Ceni? Gosto do trabalho do Rogério, acho que ele vai ser um treinador promissor demais, vai chegar à seleção brasileira, tem muito ainda a crescer, né, na vida como jogador, como treinador, mas se o Jesus fala para mim, eu tenho a grana, Rizek, eu já assino o pré-contrato hoje, Mas aí você pelo menos se garante dele não ir embora na semana seguinte, como ele fez, né? Mas isso é uma coisa que é muito doida. Cara. Que deixou o Flamengo na mão, cara. O Jorge Jesus está na história do Flamengo e ninguém vai discutir isso. Mas isso aí parece o cara que brigou, a namorada desmanchou com ele e ele foi namorar com outra pessoa. Quando acabou o relacionamento da ex-namorada... Esse é o maior clichê que tem. É o maior clichê, mas é o maior desrespeito que tem. Hoje quem trabalha no Flamengo é o Rogério Ceni.
O Rogério Ceni é técnico do Flamengo. Não, mas o cara não esquece a namorada, Tudo, fazer o quê? mas- Coração. Mas não é. Exatamente. O X da questão tem uma coisa pra Paixão é resolver. paixão, hein? Ô, PVC. Você já fez isso? PVC, paixão é paixão. Você já fez paixão isso? é paixão. Mas a gente fica pensando lá atrás. Eu tô chegando à conclusão que o único cara que não fez isso aqui fui eu. O único cara que não fez isso fui eu. Aqui, tá parecendo... O técnico tá falei, com não, cara de Rogério. resenha, hein? Tá com cara de resenha. Conversa do jogador na concentração ou do torcedor no botequim. Eu gosto disso, cara. Tá bacana demais. Tá envolvendo, misturou paixão com namorada que foi, com namorada que tá voltando, volta pra namorada, larga a outra te largou e tem ciúme no meio da história. Mas a sua pergunta que você fez ao Paulo Nunes, eu renovaria o contrato, eu continuaria com o contrato do Rogério Ceni. Eu acho que o futebol tem que ter sequência de trabalho. O Jesus quis ir embora. O Flamengo errou quando o Flamengo permitiu uma multa contratual tão baixa na renovação do Jesus. Errou o Flamengo. Como tinha errado também em entregar inteiramente a gestão de futebol que eu digo ali de CT, o Jesus foi embora e com ele, foram todos que trabalhavam. O Flamengo se viu do dia para a noite, não é que ele não tinha técnico, ele não tinha o cara que fazia as contas, ele não tinha o cara, ele não tinha o assistente, ele não tinha o preparador físico, ele não tinha ninguém. E não sabia nem como o Jesus trabalhava com esse time, porque o Jesus não deixava ninguém nem ver. Então o Flamengo não podia ter feito um contrato com a multa contratual que facilitasse tanto a vida dele para a saída dele. Ele quis ir. Ora, O que você vai fazer? Agora, ele A tem... multa era baixa justamente porque ele queria ir embora na primeira proposta. Não, mas a multa seria mais alta se tivesse renovado. mas o Flamengo na errou primeira de aceitar a circunstância. multa. A multa Estou seria... dizendo, o Flamengo errou de aceitar a multa baixa. Sim, a multa seria É mais isso. alta se tivesse acertado antes da pandemia. O Flamengo fez uma proposta grande, a multa era alta, o Jorge Jesus pediu um tempo para pensar, veio a pandemia. Houve novas conversas, a renovação passou por uma adaptação, o Flamengo não, a receita do Flamengo diminuiu de todo mundo, a renovação do contrato foi feita com a multa baixa, como disse o Galvão. Com a multa baixa, quando ele recebeu a proposta, tinha pandemia no Brasil, tinha toda a incerteza do Brasil, tinha o calendário do Brasil, ele decidiu ir embora e roeu a corda. Português rasgado, ele roeu a corda com o Flamengo. Daí pra frente, é uma nova história. A uma semana do Brasileiro. Há uma semana do Brasileiro. E sabe qual é o pior cenário, Paulo? Voltando àquela analogia lá da sofrência. Né? Aí, assim, a mulher abandonou o cara já tá namorando com outra, mas ele não esquece a mulher que o abandonou, ele tá mal. Aí ele não volta por orgulho, mas fica pensando nela todo dia também. Aí não pode, né? Aí não pode também. Não pode. Cuidado pra não fazer Também isso. É isso que nós estamos fazendo aqui. É sofrimento à toa. É isso que nós estamos É sofrimento à toa. sugerindo que o Flamengo faça. O Flamengo tem a final do campeonato para jogar, o técnico do Flamengo é Rogério Ceni para a temporada inteira. Só uma conversa. É Só uma conversa. Só uma conversa. Mas a conversa tá ótima, gente. A conversa tá ótima. Aí transfere. O Paulo Nunes tá com saudade da namorada, que eu posso fazer. É o nosso consultor PVC para e assuntos eu não sentimentais. O Paulo Nunes aqui tem que aproveitar, cara. O nosso especialista para assuntos sentimentais aqui do programa. Paulo Nunes, pô.